Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 168, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir primeiro o livro dos Reis 21, segundo o livro das Crónicas 21 e 22 e Cântico dos Cânticos 7. Primeiro livro dos Reis 21. Eis o que aconteceu depois de todos estes factos. Nabote de Jezreel tinha uma vinha junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria. Disse então Acabe a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme em horta, pois fica junto da minha casa. Dar-te-ei em troca uma vinha melhor, ou se te convier, pagar-te-ei o seu valor em dinheiro. Nabote disse a Acabe: pelo Senhor, seria um sacrilégio ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para casa triste e irritado, pelo facto de Nabote lhe ter dito: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, voltou o rosto para a parede e não quis mais comer. Sua esposa veio ter com ele e perguntou-lhe: por que razão estás assim irritado e não queres comer? Ele respondeu-lhe: porque falei a Nabote de Jezreel, dizendo-lhe: cede-me a tua vinha por dinheiro, ou se mais te convier, dar-te-ei por ela outra vinha. E ele respondeu-me: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, disse-lhe: não és tu o rei de Israel? Levanta-te, come, não te aflijas. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Escreveu cartas em nome de Acabe, selando-as com o selo real, e enviou-as aos anciãos e aos magistrados da cidade, com cidadãos de Nabote. Nelas lhes dizia: proclamai um jejum e fazei sentar Nabote na primeira fila da assembleia. Fazei vir à sua presença 2 homens malvados que o acusem dizendo: tu blasfemaste contra Deus e contra o rei. Levai-o depois para fora da cidade e apedrejai-o até ele morrer. Os homens da cidade, os anciãos e os magistrados, com os cidadãos de Nabote, fizeram o que lhes mandara Jezabel, conforme o conteúdo da carta que ela lhes enviara. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se em lugar de honra. Vieram então os 2 malvados, puseram-se na presença de Nabote e depuseram contra ele perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Fizeram-no sair da cidade, apedrejaram-no e ele morreu. Mandaram então dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel teve conhecimento que Nabote fora apedrejado e já estava morto, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezreel recusara ceder-te por dinheiro. Nabote já não é vivo. Morreu. Mal Acabe ouviu dizer que Nabote tinha morrido, levantou-se logo para descer até à vinha de Nabote de Jezreel, a fim de tomar posse dela. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tisbita, dizendo: desce e vai ter com Acabe, rei de Israel, que vive na Samaria. Ele está agora a descer para se apossar da vinha de Nabote. Diz-lhe: assim fala o Senhor: cometeste um homicídio e agora vais ainda apoderar-te do alheio? Acrescentarás ainda: isto diz o Senhor: no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, hão de lamber também o teu. Então Acabe respondeu a Elias: tornaste a apanhar-me, meu inimigo. Elias replicou: sim, tornei a apanhar-te porque te prestaste a uma perfídia, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Farei cair uma desgraça sobre ti, varrer-te-ei e hei de exterminar todos os homens da casa de Acabe, sejam escravos ou homens livres em Israel. Tornarei a tua casa semelhante à casa de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Bazá, filho de Aías, porque provocaste a minha ira e fizeste pecar Israel. O Senhor falou também para Jezabel: os cães hão de devorar Jezabel na propriedade de Jezreel. Todos os membros da casa de Acabe que morrerem na cidade, os cães os hão de devorar, e todos os membros que morrerem no campo, comê-los-ão as aves do céu.
Não houve nunca ninguém como Acabe que se prestasse à perfídia para fazer o mal aos olhos do Senhor. E a sua esposa Jezabel incitava-o ainda mais. Ele cometeu graves abominações, seguindo os ídolos exatamente como os amorreus, a quem o Senhor despojara diante dos filhos de Israel. Ao ouvir estas palavras, Acabe rasgou as vestes, cobriu-se de saco e jejuou. Dormia sobre um saco e caminhava pensativo. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tisbita, dizendo: Viste como Acabe se humilhou na minha presença? Já que ele procedeu assim, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho mandarei o castigo sobre a sua casa. Segundo livro das Crônicas 21. Josafate adormeceu e foi sepultado com seus pais na cidade de David. Seu filho Jorão sucedeu-lhe no trono. Jorão tinha 6 irmãos, filhos de Josafate: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariau, Micael e Shefatias, todos eles filhos de Josafate, rei de Judá. Seu pai dera-lhes avultada soma de prata, ouro, objetos preciosos, assim como cidades fortificadas em Judá, mas entregou o reino a Jorão, porque era o primogênito. Uma vez consolidada a posse do reino de seu pai, Jorão passou a fio de espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu as pegadas dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois tinha uma filha de Acabe por esposa. Praticou o mal aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir a casa de David, por causa da aliança feita com ele e da promessa que lhe fizera de manter perpetuamente no trono um dos seus descendentes. No tempo de Jorão, o povo de Edom revoltou-se contra o domínio de Judá e proclamou um rei para si próprio. Jorão pôs-se a caminho com os seus oficiais e os seus carros e derrotou à meio da noite os edomitas que o tinham cercado, a ele e aos chefes dos seus carros. Contudo, os edomitas revoltaram-se contra o domínio de Judá até ao dia de hoje. Pela mesma época, Libná libertou-se também do seu domínio, porque Jorão abandonara o Senhor, Deus dos seus pais. Jorão erigiu igualmente lugares altos nas montanhas de Judá. Induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e arrastou Judá ao mal. Então recebeu do profeta Elias uma mensagem escrita nos seguintes termos: Assim fala o Senhor, Deus de David, teu pai. Não andaste pelos caminhos de teu pai Josafate, nem pelos de Asa, rei de Judá. Imitaste os reis de Israel e induziste à idolatria os habitantes de Judá e de Jerusalém, como fez a casa de Acabe. Assassinaste os teus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores do que tu. Por isso, o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo, e da mesma forma os teus filhos, as tuas mulheres e todos os teus bens. E tu serás castigado com uma grave doença, uma enfermidade nas entranhas que dia após dia fará sair do corpo as tuas próprias entranhas. O Senhor excitou contra Jorão o espírito dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Atacaram Judá, devastaram-na, pilharam todas as riquezas que estavam no palácio real e levaram os seus filhos com as suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás, o filho mais novo. Depois de tudo isto, o Senhor feriu-o com uma doença incurável no ventre. Passado certo tempo, no fim do 2º ano, a violência do mal fez com que lhe saíssem as entranhas. Morreu no meio de dores violentas. O povo não queimou perfumes em sua honra como fizera a seu pai. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudade. Sepultaram-no na cidade de David, mas não no sepulcro dos reis. Segundo livro das Crônicas 22. Para suceder a Jorão, os habitantes de Jerusalém proclamaram rei a Acasias, seu filho mais novo, porque bandos de salteadores que vieram com os árabes tinham invadido o acampamento e assassinado os mais velhos. Assim, Acasias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Tinha 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália, filha de Omeri. Trilhou também os caminhos da família de Acabe, pois era aconselhado ao mal por sua mãe. Praticou o mal diante do Senhor, como a família de Acabe, porque ela, após a morte de seu pai, lhe serviu de conselheira para a perdição dele. Seguindo os seus conselhos, dirigiu-se a Ramote de Gileade com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel,
para atacar Azel, rei dos arameus, que estava em Ramote de Gileade. Mas os arameus feriram Jorão. Jorão regressou a Jezreel para cuidar das feridas recebidas em Ramá, na batalha contra Azael, rei dos arameus. Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu de Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Ora, a perda de Acasias, por disposição divina, foi ter ido visitar Jorão. Com efeito, à sua chegada, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Nimexi, a quem o Senhor tinha dado a unção real para exterminar a casa de Acabe. E enquanto Jeú destruía a família de Acabe, encontrou-se com os chefes de Judá e os sobrinhos de Acasias, que estavam ao serviço do seu tio, e matou-os. Depois procurou Acasias, que foi encontrado na Samaria, onde se escondera. Levaram-no a Jeú, que o mandou matar. Deram-lhe sepultura porque se dizia: é o filho de Josafate, que seguiu o Senhor de todo o seu coração. Não ficou ninguém da família de Acasias que tivesse idade para reinar. Quando Atália, mãe de Acasias, viu que o filho morrera, mandou exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Josabate, porém, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, tirando-o dentre os jovens príncipes que estavam a ser massacrados, e escondeu-o com a sua ama no dormitório. Josabate, filha de Jorão, irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiadá, escondeu-o assim do furor de Atália, evitando a sua morte. 6 anos esteve escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atália reinava no país. Cântico dos Cânticos 7. Volta-te, volta-te, Sulamita. Volta-te, volta-te para te vermos. Que vedes na Sulamita quando baila entre 2 coros? Quão formosos são teus pés nas sandálias, ó princesa. As curvas dos teus quadris parecem colares, obra de mãos de artista. O teu umbigo é uma taça redonda, que não falta o vinho doce. O teu ventre é monte de trigo, todo cercado de lírios. Os teus seios são 2 filhotes gêmeos de uma gazela. O teu pescoço, uma torre de marfim. Os teus olhos, as piscinas de Hesbon, junto às portas de Bat-Raim. O teu nariz é como a torre do Líbano, de vigia voltada para Damasco. A tua cabeça ergue-se como o camelo, e os teus cabelos são como púrpura. Trazem um rei cativo dos teus laços. Como és bela, como és desejável, meu amor, com tais delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, os teus seios são os seus cachos. Pensei, vou subir à palmeira, vou colher dos seus frutos. Sejam os teus seios como cachos de uvas e o hálito da tua boca perfume de maçãs. A tua boca bebe o melhor vinho. Que ele escorra por sobre o meu amado, molhando-lhe os lábios adormecidos. Eu pertenço ao meu amado e o seu desejo impele-o para mim. Anda, meu amado, corramos ao campo, passemos a noite sob os cedros. Madruguemos pelos vinhedos, vejamos se as vides rebentam e se abrem os seus botões e se brotam as romanzeiras. Ali te darei as minhas carícias. As mandrágoras exalam o seu perfume. À nossa porta há toda a espécie de frutos, frutos novos, frutos secos, que eu guardei, meu amado, para ti. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas Jovens de Nossa Senhora. Com muita alegria, junto-me a vocês nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus neste podcast de Mais 365. Rezemos, elevando o nosso coração para o Pai. Senhor, nosso Deus, obrigado por nos falares e nunca nos abandonares no nosso caminho. Dá-nos o Teu Espírito para Te conhecermos e conhecermos Jesus, para Te amarmos mais e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Começamos o dia de hoje a continuar a ver o fruto da infidelidade do rei Acabe. No seu coração, ele dá lugar à cobiça. E mesmo estando amoado e passivo, não impede a sua esposa de obter à custa da mentira e do desprezo pela lei a vinha de Nabote que ele tanto queria. Se calhar alguns de nós nem se revêem nada nesta atitude de cobiça, que vai ao ponto de matar e mentir para conseguir o que se deseja. Podemos achar que nunca faríamos uma coisa destas. Nunca na vida.
Mas temos de ser sinceros. No nosso coração às vezes aparecem assim umas bolhinhas, uns sentimentos de inveja, de comparação, de ambição. E se por si só os sentimentos não são bons nem maus, aparecem e desaparecem, sem nós querermos, se os alimentarmos, alguns podem levar-nos a uma espiral de violência e de pecado. Por isso é tão importante estar atento ao nosso coração. E, graças a Deus, existem também aqueles que nos exortam ao arrependimento e à fidelidade, como o profeta Elias. E ele, aqui nesta história, meus amigos, entra a pé juntos. Diz assim: cometeste um homicídio e agora vais ainda apoderar-te do alheio? E a resposta de Acabe também não é nada simpática, apesar de ser bastante transparente. Tornaste a apanhar-me, meu inimigo. Mas, inesperadamente nesta história, Acabe arrepende-se e vemos também que Deus alivia o castigo. Eu não me quero focar tanto no facto de o castigo passar para a geração seguinte, em vez de se focar em Acabe. Mas o texto também é fruto da mentalidade da época, em que o mal não pode passar sem punição, seja do próprio, seja dos descendentes. O que interessa mesmo é repararmos que, na verdade, o Senhor não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Se às vezes somos apressados a julgar os outros pelas suas más ações, o Senhor não é assim. E em Jesus, no Evangelho, veremos isso perfeitamente, quando Ele diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. No segundo livro das Crónicas, a infidelidade e a morte espalham-se depois da morte de Josafate. O escritor sagrado, a quem chamamos cronista, neste caso deste livro, faz remontar a raiz do mal ao rei Acabe, que, como vimos, nem sempre foi fiel a Deus. A filha de Acabe, Atália, aconselha mal Jorão, seu marido, e também Acasias, seu filho. Também isto nos pode fazer pensar e tomar consciência do mal que praticamos. As consequências nunca são só para nós, tal como o mal que Acabe fez se repercutiu na vida dos seus descendentes. E se a nossa virtude e santidade pode ajudar os outros a serem melhores, também o nosso pecado pode influenciar negativamente a vida dos outros. Não por magia, não é uma magia assim meio oculta que acontece. Simplesmente porque vivemos uns com os outros e uns para os outros. Por fim, no Cântico dos Cânticos, hoje continuamos a contemplar a beleza do encanto mútuo dos amados. Este amor esponsal que encontra a sua coroa em Cristo e na Igreja. E por isso deixem-me sublinhar: a palavra de Deus não deita fora nada do que é verdadeiramente humano no amor. Pelo contrário, ela revela-nos o segredo do amor humano e ilumina também a sua dimensão erótica, de atração. Ele será tanto mais verdadeiro quanto for vivido como Cristo ama a Igreja, dando a sua vida por ela. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminou o dia 168. Um abraço em Cristo. Até amanhã.